Imagine um mundo onde o caos devora tudo ao seu redor. Crises financeiras que engolem fortunas da noite para o dia. Relacionamentos que se despedaçam como vidraças frágeis sob uma tempestade. E redes sociais que bombardeiam sua mente com um dilúvio de opiniões venenosas, deixando-o à deriva em um mar de ansiedade. E se eu lhe contar o segredo para ser inabalável? Uma sabedoria que não apenas o protege, mas o eleva a um patamar de poder interior invejável, onde o respeito dos outros surge não por medo ou ostentação, mas por uma influência magnética que emana de sua essência inquebrantável. Essa é a herança de Epíteto, o escravo que conquistou a liberdade da alma, ensinando que a verdadeira autoridade não se impõe com berros ou máscaras superficiais, mas floresce de uma transformação profunda, onde você se torna o soberano incontestável de seu próprio reino interno. Você deseja isso? Uma força que transforma o caos em mera brisa, concedendo-lhe reconhecimento genuíno e uma riqueza espiritual que nenhum ouro pode comprar? Então, acompanhe-me nessa exploração profunda, onde o controle não está no mundo lá fora, mas no domínio soberano de sua própria alma, guiando-o para uma evolução consciente que desperta o gigante adormecido dentro de você. Epíteto, moldado pelas correntes da escravidão romana, desvendou a essência da inabalabilidade ao declarar: algumas coisas estão sob nosso controle, e outras não. Nós controlamos opiniões, buscas, desejos, aversões e, em uma palavra, quaisquer ações que sejam nossas. Essa divisão simples, mas revolucionária, é o mapa para navegar o caos sem se afogar. Considere o turbilhão das redes sociais modernas, algoritmos que alimentam divisões, postagens virais que incitam ódio coletivo e a pressão incessante para performar uma vida perfeita. Você pode controlar o like alheio ou o comentário mordaz? Não. Mas pode dominar sua reação, escolher ignorar, refletir ou responder com calma deliberada. Aqui a neurociência entra em cena. Estudos revelam que focar no controlável ativa o córtex pré-frontal, fortalecendo circuitos de regulação emocional e reduzindo a hiperatividade da amígdala, que amplifica o estresse. Ao invés de se consumir em raiva por uma opinião externa, você reconstrói sinapses que constroem resiliência, transformando potenciais colapsos mentais em pilares de força interior. Pergunte-se, por que desperdiçar energia em batalhas perdidas, quando o verdadeiro poder reside em moldar sua percepção? Expanda isso para o dia a dia. Imagine acordar com notícias de instabilidade global nas redes, o coração acelerando com medo do futuro econômico. Em vez de tentar prever mercados voláteis, algo incontrolável, foque em suas buscas diárias, como aprimorar habilidades profissionais. Essa distinção não é abstrata, é prática, ancorando você em ações concretas que constroem uma autoridade interna inabalável, atraindo oportunidades sem forçar portas. Sêneca, o estoico que enfrentou exílios e imperadores tirânicos, complementa Epíteto ao afirmar: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que as coisas são difíceis. No ambiente de trabalho contemporâneo, onde demissões inesperadas e prazos impossíveis criam um caos diário, quantos se quebram tentando controlar o incontrolável, como decisões corporativas ou flutuações econômicas. A autoridade falsa surge de gritos em reuniões ou fachadas de competência forçada, mas a transformação autêntica vem de dentro. Aceite o que não pode mudar, como uma promoção negada, e foque no que pode: aprimorar habilidades, cultivar paciência. Psicologia cognitiva valida isso através da reestruturação cognitiva, onde reinterpretar adversidades como oportunidades diminui níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e melhora a função imunológica, permitindo que você emerja não como vítima, mas como arquiteto de seu destino. Imagine um relacionamento abalado por traição. O impulso é impor controle, vigiar ou argumentar furiosamente.
Mas e se você voltasse o olhar para dentro, controlando apenas seus desejos e aversões? Platão, em sua busca pela alma justa, nos lembra: a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Essa conquista interna irradia influência autêntica, atraindo respeito sem esforço, pois quem domina o eu não precisa dominar os outros. Pense como isso se aplica a amizades digitais. Um amigo ignora suas mensagens e o ego clama por explicações. Controle sua aversão à rejeição, foque em relações que nutrem e veja como sua calma atrai conexões mais profundas, sem dramas impostos. Nietzsche, o Haroldo do super-homem, eleva essa dicotomia a um chamado visceral. Aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar um monstro. Em tempos caóticos como os nossos, com pandemias virtuais de desinformação nas redes sociais ou crises políticas que dividem famílias, o risco é absorver o caos externo, tornando-se reativo e amargo. Mas focar no interno, opiniões e ações próprias, permite transmutar o veneno em elixir. Deve-se ainda ter causa em si mesmo para dar à luz uma estrela dançante, prossegue Nietzsche, sugerindo que o controle seletivo não elimina o caos, mas o canaliza para a criação. Jung, explorador das profundezas psíquicas, aprofunda isso com o conceito de sombra. Todos carregam uma sombra, e quanto menos ela é incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. Na psicologia analítica, integrar aspectos incontroláveis internos, como medos reprimidos, libera energia para a resiliência, com pesquisas neurocientíficas mostrando que práticas de mindfulness ativam o hipocampo, melhorando a memória emocional e reduzindo a ansiedade crônica. Pense em um empreendedor enfrentando falência. O mundo externo, mercados voláteis, escapa ao controle, mas suas buscas e desejos, estes são o combustível para renascer, ganhando reconhecimento por adaptabilidade genuína, não por imposição barulhenta. Expanda para o dia a dia. Durante uma discussão acalorada em um grupo do WhatsApp sobre política, ignore as ofensas incontroláveis e foque em sua opinião equilibrada, emergindo como voz da razão que inspira, não divide. Maquiavel, o mestre da astúcia política, oferece uma perspectiva pragmática que se alinha à dicotomia de Epiteto. Um homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre tantos que não são bons. Assim, um príncipe que quer manter sua autoridade deve aprender a não ser bom e usar esse conhecimento conforme a necessidade. Não se trata de malícia, mas de discernimento interno, controlar aversões morais rígidas para navegar o caos sem se perder. Em relacionamentos modernos, onde ghosting e manipulações digitais abundam, tentar forçar lealdade externa leva à ruína emocional. Em vez disso, domine suas opiniões. Veja a traição não como fim, mas como lição para desejos mais alinhados. Neurociência comportamental demonstra que essa flexibilidade cognitiva fortalece o núcleo accumbens, o centro de recompensa, tornando-o menos dependente de validações externas e mais ancorado em autorrespeito. Pergunte-se retoricamente, por que clamar por autoridade com aparência de força, quando a verdadeira surge do silêncio interno, onde você escolhe o que valorizar? Considere um exemplo no trabalho remoto. Colegas atrasam entregas e o caos ameaça seu prazo. Controle sua aversão à desorganização alheia, foque em suas ações, reorganize o que puder. E sua eficiência silenciosa ganha admiração, sem recriminações gritadas. Epiteto nos provoca ainda mais. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Essa reação é o cerne do controlável, o portal para a transformação. No caos do home office, interrompido por notificações incessantes e demandas familiares, o externo, e-mails urgentes ou ruídos, foge ao domínio, mas sua aversão? Controle-a com respiração intencional e veja como a psicologia da atenção plena reequilibra o cérebro, reduzindo distrações e ampliando o foco. Sêneca ecoa: sofremos mais na imaginação do que na realidade.
Quantos se torturam imaginando rejeições em apps de namoro, quando poderiam focar em desejos autênticos? Platão adverte: conhecimento sem justiça deve ser chamado astúcia, não sabedoria. Use o saber da dicotomia para justiça interna, não manipulação externa. Jung complementa: não se torne iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Integre o incontrolável como sombra a ser iluminada, e sua autoridade interior brilhará, inspirando influência sem imposição. Em uma crise familiar, como brigas por heranças em tempos econômicos instáveis, ignore o incontrolável, ações alheias, e foque em suas opiniões de equidade, preservando laços com dignidade. Nietzsche finaliza com um chamado ao poder. Este mundo é a vontade de poder, e nada além. E vocês mesmos são também essa vontade de poder e nada além. Canalize-a para o interno, dominando opiniões e ações, e o caos externo se dissipa como névoa. Em ambientes de trabalho tóxicos, onde fofocas e competições reinam, ignore o incontrolável, julgamentos alheios, e foque em buscas pessoais, ganhando respeito por integridade. Psicologia social mostra que líderes resilientes focados no autocontrole ativam ocitocina em equipes, fomentando lealdade natural. Maquiavel diria: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Mas o temor aqui é a admiração pela sua inabalabilidade, não terror imposto. Desperte para isso. A dicotomia do controle não é mera filosofia. É a ferramenta para a evolução consciente, onde você, transformado de dentro, comanda o destino com serenidade soberana. O caos bate à porta, mas você, inabalável, escolhe não abrir, ou abri-la como mestre, não escravo. Reivindique essa sabedoria agora e veja o mundo se curvar ao seu poder interior. Mas isso é apenas o começo. Vamos aprofundar como gerenciar percepções e emoções, reinterpretando o caos para forjar uma mente ainda mais resiliente. As emoções o traem a cada esquina. Raiva que explode em discussões vazias nas redes sociais, ansiedade que paralisa diante de prazos no trabalho, ou o vazio que corrói relacionamentos quando expectativas não se cumprem. Mas ao reinterpretar adversidades não como inimigos mortais, mas como aliados no forjamento de uma mente inabalável, você acessa um domínio absoluto sobre essas correntes internas. Epiteto nos adverte: não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas que importam. Essa percepção é o fulcro da transformação. Ao reinterpretar o caos como oportunidade, você desarma o veneno emocional. Pense nas redes sociais, esse caldeirão moderno de comparações tóxicas. Um post de sucesso alheio desperta inveja, transformando sua percepção em ameaça à autoestima. Mas e se você o visse como lembrete para cultivar gratidão pelo seu próprio caminho? A neurociência corrobora. Estudos mostram que a reestruturação cognitiva, técnica de reinterpretar eventos negativos, ativa o córtex pré-frontal dorsolateral, fortalecendo os circuitos que regulam emoções e reduzem a resposta de luta ou fuga da amígdala. Em vez de reagir com comentários impulsivos que alimentam ciclos de negatividade, pause e reformule. Essa inveja não é fraqueza, mas sinal para crescimento interno. Pergunte-se: por que permitir que pixels em uma tela ditem sua serenidade, quando o verdadeiro poder surge de moldar a lente através da qual você vê o mundo? Expanda para o cotidiano. Uma crítica dura em um e-mail de trabalho chega como um soco. Reinterprete não como falha pessoal, mas como feedback para refinamento, e veja como sua calma transforma equipes, sem retaliações gritadas. Sêneca, enfrentando as intrigas da corte romana, ecoa essa sabedoria. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. No ambiente de trabalho atual, onde feedbacks críticos ou reestruturações corporativas geram pânico, quantos se afogam em cenários catastróficos imaginados? A autoridade falsa se manifesta em explosões de frustração ou fachadas de indiferença, mas a transformação autêntica vem de gerenciar emoções internamente. Veja a crítica não como ataque pessoal, mas como catalisador para a evolução. Psicologia positiva valida isso, revelando que indivíduos que praticam otimismo aprendido, reestruturando falhas como temporárias e específicas, exibem níveis mais baixos de cortisol e maior resiliência,
com o cérebro desenvolvendo caminhos neurais mais adaptativos através da neuroplasticidade. Imagine um relacionamento estremecido por desentendimentos constantes. O impulso emocional é acusar, impor mudanças no parceiro. Mas e se você reinterpretasse a discórdia como oportunidade para autoconhecimento? Platão, em sua Alegoria da Caverna, nos provoca: não há nada na mente que não tenha passado pelos sentidos. Reformule suas percepções sensoriais do conflito e emerja com uma mente serena, atraindo respeito pela sua capacidade de crescer sem impor. Considere um exemplo em amizades virtuais. Um amigo compartilha conquistas e a inveja surge. Reinterprete como inspiração, e sua gratidão interna fortalece os laços sem competições veladas. Nietzsche, o visionário que desafiou convenções, eleva essa gestão emocional a um imperativo existencial. Aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Em tempos caóticos como os nossos, com crises de saúde mental amplificadas por isolamento digital, o risco é deixar emoções como medo ou raiva dominarem, tornando-o reativo e frágil. Mas reinterpretar adversidades como fornalhas que temperam o aço interior liberam poder visceral. Deve-se ainda ter causa em si mesmo para dar à luz uma estrela dançante, ele prossegue, sugerindo que emoções turbulentas, quando gerenciadas, alimentam criatividade e resiliência. Jung, mergulhando nas profundezas da psique, complementa com o arquétipo da sombra. O encontro com o si mesmo é sempre o encontro com o desconhecido. Na psicologia analítica, integrar emoções reprimidas, como raiva em relacionamentos tóxicos nas redes sociais, onde cancelamentos virtuais ferem, ativa processos de individuação, com pesquisas neurocientíficas indicando que terapia junguiana aumenta a conectividade entre hemisférios cerebrais, promovendo equilíbrio emocional e uma mente serena. Pense em um profissional lidando com burnout. Emoções de exaustão ameaçam, mas reinterpretadas como sinal para limites internos, transforma-no em líder influente, respeitado por priorizar bem-estar sem gritos. Expanda para crises pessoais. Uma perda financeira ecoada por histórias de luxo online. Reinterprete como lição de simplicidade e sua serenidade atrai a abundância verdadeira. Maquiavel, o pragmático do poder, oferece uma camada astuta à gestão de percepções. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Em relacionamentos modernos, onde mal-entendidos via mensagens de texto escalam para brigas, a tentação é impor narrativas externas, manipulando aparências para controle. Mas a autoridade verdadeira brota de dentro. Gerencie suas emoções, reinterpretando o silêncio alheio não como rejeição, mas como espaço para reflexão mútua. Neurociência comportamental demonstra que empatia cultivada, vendo perspectivas alheias, ativa o giro supramarginal, reduzindo vieses emocionais e fomentando conexões autênticas. Pergunte retoricamente, por que clamar influência com imposições barulhentas quando uma percepção gerenciada internamente atrai lealdade genuína? Sêneca reforça, a verdadeira felicidade é desfrutar do presente, sem dependência ansiosa do futuro. Nas redes sociais, onde FOMO, medo de ficar de fora, devora a paz, reinterprete a ausência como oportunidade para a presença consigo mesmo, construindo uma riqueza interior que eclipsa validações superficiais. Considere um debate online acalorado. Raiva sobe, mas reformule como chance para aprendizado e sua resposta ponderada ganha seguidores por profundidade, não volume. Epíteto nos desafia diretamente. Se alguém lhe disser que você é tolo, lembre-se, não é o insulto que o torna tolo, mas sua crença nele. Essa gestão de percepções é o antídoto para emoções destrutivas no trabalho, como insegurança diante de colegas competitivos. Em vez de reagir com defesa ou retirada, reformule. O julgamento alheio reflete neles, não em você. Psicologia cognitivo-comportamental mostra que desafiar crenças irracionais ativa o núcleo accumbens, liberando dopamina associada a recompensas internas, tornando-o menos dependente de aprovações externas. Jung aprofunda. Não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Em relacionamentos, emoções sombrias como ciúme surgem, integre-as, reinterpretando-as como guias para vulnerabilidades, e veja como sua transformação interior irradia influência, inspirando o outro a evoluir sem imposição. Nietzsche conclui com fogo: este mundo é a vontade de poder, e nada além. E vocês mesmos também são essa vontade de poder, e nada além.
Canalize emoções não para a dominação externa, mas para domínio interno, e o caos emocional se dissolve em serenidade. Platão nos lembra: a medida de um homem é o que ele faz com o poder. Gerencie percepções para empoderar-se internamente, reinterpretando perdas como um término amoroso amplificado por histórias felizes alheios, como liberação para autodescoberta. Neurociência da resiliência indica que narrativas positivas reestruturam o hipocampo, melhorando memória emocional e reduzindo depressão. Maquiavel adverte: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Mas o temor aqui é admiração pela sua estabilidade emocional, não terror imposto. Desperte para isso. Gerenciar percepções e emoções não é evasão, mas evolução consciente, onde adversidades se tornam mestres e sua autoridade interior comanda com sussurros que ecoam mais alto que gritos. No vórtice das redes sociais, escolha serenidade sobre reação. No trabalho, crescimento sobre queixa. Em relacionamentos, conexão sobre controle. Você é o artesão da sua mente. Forje-a agora e reivindique a inabalabilidade que transforma a causa em legado. O despertar chama. Responda com a força que já reside em você. E agora vamos à prática diária que solidifica essa transformação. O caos diário ameaça engolir sua essência. Notificações incessantes que fragmentam sua atenção, prazos no trabalho que espremem sua vitalidade e relacionamentos que oscilam como folhas ao vento, deixando-o questionando seu valor. Mas com hábitos diários de reflexão e aceitação, você constrói uma autoridade inabalável de dentro para fora. Epípeto nos exorta: pratique, então, as coisas que parecem triviais. Essa prática diária começa com a reflexão matinal, um momento de quietude para distinguir o controlável do incontrolável, ancorando sua mente antes que o caos invada. Imagine acordar e, em vez de checar redes sociais que bombardeiam com notícias alarmantes, dedicar 10 minutos a journaling. Anote o que depende de você hoje, suas atitudes, esforços, e aceite o resto como fluxo da vida. A neurociência valida essa rotina. Estudos mostram que a meditação reflexiva ativa o córtex cingulado anterior, aprimorando o controle emocional e reduzindo reatividade impulsiva, construindo sinapses que fomentam resiliência contra estressores diários. No ambiente de trabalho, onde colegas competem por promoções, essa reflexão interna evita reações explosivas. Em vez de impor sua visão em reuniões, reflita sobre suas contribuições, irradiando autoridade através de ações deliberadas. Pergunte-se: por que gritar por atenção quando uma mente refletida atrai admiração natural? Sêneca, o conselheiro de imperadores, reforça a importância da prática diária. Enquanto adiarmos, a vida passa. Incorpore a aceitação vespertina. Ao fim do dia, revise eventos sem julgamento, aceitando falhas como lições. Em relacionamentos modernos, onde mal-entendidos via mensagens de texto escalam para brigas, pratique a aceitação. Reflita sobre sua parte, aceite o incontrolável no outro e evolua internamente. Psicologia comportamental confirma que rotinas de aceitação, como gratidão journaling, liberam serotonina, equilibrando humores e fortalecendo laços neurais para empatia, transformando conflitos em crescimento, mútuo sem imposição. Nietzsche, o provocador eterno, eleva isso a um chamado vital. Torne-se quem você é. Pratique exercícios de autoexame noturno, questionando: o que fiz hoje para me aproximar do meu super-homem interior? Em crises pessoais, como perda de emprego amplificada por posts de sucesso alheios nas redes, aceite a dor como fornalha, refletindo para renascer mais forte. Aquilo que não nos mata nos torna mais fortes, ele declara, lembrando que práticas diárias canalizam caos em poder. Considere uma rotina noturna. Liste 3 coisas aceitas hoje como um atraso no trânsito. E veja como isso constrói paciência, tornando-o inabalável em interações diárias. Jung, explorador das sombras psíquicas, nos guia para integrar o inconsciente na rotina. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Dedique tempo diário à meditação de sombra. Identifique emoções reprimidas, como inveja em scrollar feeds perfeitos, e aceite-as sem julgamento, transformando-as em combustível para a evolução.
Neurociência analítica revela que essa integração ativa o lobo temporal, melhorando o insight emocional e reduzindo a ansiedade, permitindo que você navegue em ambientes de trabalho tóxicos com serenidade, influenciando equipes pela presença autêntica, não por ordens. Pense em um relacionamento abalado por rotina. Em vez de impor mudanças, pratique aceitação mútua através de diálogos reflexivos, despertando conexões profundas. Platão, o idealista da alma, adverte: o não examinado vida não vale a pena ser vivida. Torne a reflexão um hábito vespertino, examinando ações diárias para alinhar com virtudes internas, construindo autoridade que eclipsa aparências superficiais. Expanda para pausas diárias. Durante o almoço, reflita sobre uma interação, aceitando imperfeições e note como isso amplifica sua empatia em equipes virtuais. Maquiavel, o estrategista do poder real, oferece pragmatismo à prática. Os fins justificam os meios, mas o príncipe sábio age com virtude interna. Em hábitos diários, pratique discernimento. Reflita sobre quando ser flexível, aceitando realidades externas sem perder essência. Nas redes sociais, onde opiniões polarizadas criam caos, aceite debates sem engajar impulsivamente. Reflita internamente, postando com intenção, ganhando influência pela profundidade, não volume. Psicologia social demonstra que líderes com rotinas de autorregulação ativam ocitocina em interações, fomentando lealdade sem imposição. Pergunte retoricamente: por que buscar reconhecimento externo quando práticas diárias forjam uma riqueza interior que atrai tudo naturalmente? Epícteto prossegue: não exija que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como acontecem, e você prosseguirá bem. Aceite imprevistos no trabalho como projetos cancelados, refletindo para adaptar, emergindo como figura respeitada pela adaptabilidade. Inclua exercícios físicos, uma caminhada reflexiva, aceitando pensamentos errantes, fortalecendo o corpo e a mente para desafios. Nietzsche nos provoca mais. Deve-se ainda ter caos em si mesmo para dar à luz a uma estrela dançante. Incorpore exercícios físicos com reflexão, como caminhadas mindful, aceitando pensamentos caóticos para transmutá-los em criatividade. Em crises pessoais, como luto amplificado por memórias digitais, pratique aceitação diária, refletindo sobre lições, com neurociência mostrando que mindfulness reestrutura o hipocampo, melhorando memória emocional e resiliência. Jung complementa: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Faça da transformação um ritual, manhã de intenção, noite de gratidão, evoluindo conscientemente. Sêneca alerta: não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito tempo. Use o dia para práticas que constroem autoridade interna, influenciando relacionamentos sem manipulação. Platão nos inspira: a música da alma ao universo, asas à mente. Integre arte reflexiva diária, como ler filosofia, aceitando insights para crescimento. Maquiavel diria: um príncipe deve parecer misericordioso, fiel, humano, religioso e sincero, mas deve saber não sê-lo quando necessário. Pratique isso internamente. Reflita sobre máscaras, aceitando autenticidade para poder genuíno. Em ambientes de trabalho, onde a hipocrisia reina, sua rotina de integridade atrai aliados. Neurociência comportamental valida: hábitos repetidos fortalecem o estriado, automatizando resiliência e tornando a inabalabilidade um estado natural. Epícteto conclui com sabedoria atemporal: a felicidade e a liberdade começam com uma clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão ao nosso alcance, outras não. Pratique isso diariamente, refletindo e aceitando, e veja como o caos perde poder. Nietzsche ecoa: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Encontre o seu porquê interno através de rotinas e evolua para além do caos. Jung nos lembra que sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro de seu coração. Quem olha para fora, sonha.
Quem olha para dentro, desperta. Aceite essa jornada diária de despertar, transformando sombras em luz. Sêneca provoca: a vida não é curta, nós a tornamos curta. Alongue-a com práticas conscientes, construindo autoridade que inspira mundos. Platão finaliza: coragem é saber o que não temer. Pratique aceitação para temer menos o externo, focando no interno. Maquiavel adverte: a fortuna é mulher, e se você quiser mantê-la sob controle, deve bater e maltratá-la. Mas interprete como domínio interno. Reflita diariamente para conquistar o destino. Desperte agora. Cada prática é um passo para a evolução, onde você, inabalável, comanda com serenidade. O caos é ilusão, sua transformação real. Reivindique-a e viva como mestre de si mesmo.